Queria repartir com você as impressões que eu tive de uma afirmação do Papa de que o domingo é o dia de fazer as pazes com a vida. Aqui existe uma notícia publicada pelo Vatican News, né? E eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você poder ler essa matéria toda. E eu achei algumas coisas muito interessantes aqui a respeito do que o Papa Francisco falou. Isso aqui ele disse em sua catequese na audiência geral, né? De uma quarta-feira. Eu vou colocar aqui a data para você, dia 9, tá? E ele falou sobre o dia de repouso para os cristãos, né? E ao falar sobre o dia de repouso para os cristãos, ele fez algumas afirmações muito interessantes e verdadeiras. Porém, ao mesmo tempo, ele deixou de lado aquilo que a Bíblia realmente diz. Então eu vou comentar com você o que há de positivo e o que há de negativo nesta catequese do Papa, quando ele afirma que o domingo é o dia de fazer as pazes com a vida. Veja que interessante, olha essas citações aqui interessantes do que ele disse. Eu vou ler algumas coisas para você e depois eu vou comentar aquilo que eu vejo que não está de acordo com a Bíblia, tá bom? Ele falou assim: o dia de repouso, de que fala o livro do Êxodo, parece um mandamento fácil de ser cumprido. Observa, mas é uma impressão errada, pois existe o repouso falso e o repouso verdadeiro. Como reconhecê-los? Pergunta o Papa. Olha essa afirmação interessante. A sociedade de hoje está sedenta por entretenimento e férias. A indústria da distração, escute bem, a indústria da distração é muito florescente e a publicidade desenha um mundo ideal como um grande parque de diversões onde todos se divertem. O conceito de vida dominante hoje não tem o centro de gravidade em atividade e compromisso, mas na evasão. Ganhar dinheiro para divertir-se, satisfazer-se. A imagem modelo é a de uma pessoa de sucesso que pode permitir-se amplos e diversos espaços de prazer. Muito interessante esse comentário. Quando o Papa afirma que nós vivemos na sociedade do entretenimento e férias, ele está completamente com razão. E que realmente um dia de guarda nos resgataria desta sociedade, diríamos assim, programada por outros, programada para que nós sigamos este mesmo modelo e pensemos que a vida envolve só entretenimento. Faz parte do entretenimento? Faz. Mas nós não podemos pensar em entretenimento apenas em aspecto financeiro. Devemos, como o Papa aqui está sugerindo realmente no artigo, fazermos as pazes com a vida. Passarmos um tempo maior com Deus, com a nossa família, com nós mesmos, para refletirmos sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida, sobre o nosso papel aqui neste mundo. Outra coisa muito interessante que o Papa disse, com a qual eu concordo, ele continua dizendo o seguinte, mas essa mentalidade chama a atenção, o Santo Padre, nós não cremos nessa santidade da mesma forma como o catolicismo, né? Desliza para a insatisfação de uma existência anestesiada pelo divertimento, que não é repouso, mas alienação e fuga da realidade. Ele está totalmente certo. A nossa sociedade do entretenimento, ela só nos anestesia para a realidade da vida, não nos proporciona um verdadeiro repouso. Então isso aqui que ele falou é importantíssimo. E ele continua no outro parágrafo, nesse sentido. As palavras do Decálogo, os 10 mandamentos, lançam uma luz sobre o que é o repouso. O mandamento, explica o Papa, tem um elemento peculiar. Fornece uma motivação. O repouso no nome do Senhor tem um motivo preciso. Depois de ter trabalhado por 6 dias, no 7º dia repousou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Perfeito comentário, né? Ele quer nos mostrar o seguinte, que o Decálogo, especialmente por meio do 4º mandamento que ordena a observância do 7º dia,
o decálogo pode nos ajudar a nos livrarmos desta sociedade anestesiada pelo divertimento. E aprendermos não só a nos divertirmos, mas também a repousarmos, literalmente. Darmos descanso para o cérebro, para o corpo, para a alma. Então aqui é perfeito este comentário do Papa em relação à importância, não é, do sétimo dia, a importância da observância de um dia de guarda. Porém, agora eu vou aqui para o ponto onde o Papa realmente não está em harmonia com a Bíblia. Né? Nos demais, perfeito. Mas aqui ele disse o seguinte, ó, para nós cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que significa ação de graças. É o dia para dizer a Deus, obrigado, obrigado Senhor, obrigado pela vida, pela sua misericórdia, por todos os seus dons. O domingo não é o dia para esquecer os outros dias, mas para recordá-los, abençoá-los e fazer as pazes com a vida. Né? Fazer as pazes com a vida. Tantas pessoas, que têm a possibilidade de divertir-se e não vivem em paz com a vida. Domingo é dia de fazer as pazes com a vida, dizendo, a vida é preciosa. Não é fácil, às vezes é doloroso, mas é preciosa. Então aqui ele erra quando ele transfere a santidade do sábado para o domingo. E por que o Papa faz isso? Na verdade, ele faz porque ele coloca a tradição eclesiástica acima da Bíblia. Né? Quando se coloca a tradição eclesiástica acima da Bíblia, é a tradição quem interpreta a Bíblia. E aqui mora o perigo. A tradição eclesiástica é importante? É. Mas a tradição não é intérprete da Bíblia. A Bíblia tem que estar acima e ser a intérprete da tradição eclesiástica. Se na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana a santidade do sábado foi transferida para o domingo, nós temos que fazer uma pergunta. A Bíblia autoriza isso? Não. Se a Bíblia não autoriza, então a Bíblia tem, obviamente, que estar acima da tradição. E eu quero mostrar para você que realmente é inviável a transferência da santidade de um dia para outro. Eu vou ler para você apenas aqui um texto, não vou me delongar muito, até porque eu já gravei outros vídeos sobre esse assunto, e eu queria só que você lembrasse de uma coisa. Caso você não tenha assistido outros vídeos, saiba que eu nunca defendi aqui uma observância legalista do sábado. Isso não existe, tá? Se algumas pessoas observam o sábado de forma legalista, elas não estão seguindo a Bíblia. Mas a observância do sábado na Bíblia não é uma observância legalista. O objetivo do sábado é manter na nossa mente a lembrança de que Deus é o nosso Criador e de que Ele é o nosso Salvador. Tá bom? Então nós observamos como resultado do nosso amor por Deus, da nossa comunhão com Ele e não uma observância legalista. Qual é o texto que demonstra, há outros, mas qual é o texto que demonstra que não se pode transferir a santidade do sábado para o domingo? Um desses textos que eu gosto muito é Gênesis 2, 1 a 3. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora que diz: Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo. Em outras traduções, o santificou, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Nós não deveríamos nunca, amigo que me acompanha, irmos além do que está escrito na Bíblia. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada do texto. Primeiramente, fala que Deus descansou do seu trabalho no sétimo dia. De acordo com Isaías 40, 22, ali 23, Deus não se cansa. Então, em que sentido ele descansou? Ele cessou as suas atividades. A palavra descanso aqui significa cessar. Não teria um termo no português que mais bem descrevesse o que Deus fez no sábado. Né? Um exemplo, Deus sabateou no sábado. Não tem como. Não existe essa palavra. Então, os tradutores optam por descansou, mas o significado é cessar as atividades. Então, Deus cessa as atividades no sétimo dia.
Qual é o nome do sétimo dia? Não poderia ser o domingo? Não, por quê? No Decálogo, no quarto mandamento, em Êxodo 28:11, quando Deus dá razão para guardarmos o sábado, que é a criação, ele dá o nome do sétimo dia. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. Então, o nome do sétimo dia, de acordo com Êxodo 28:11, é sábado, não é domingo, não é segunda, não é terça. Outra coisa que aprendemos no texto, aqui no verso 3, olha que interessante. Aqui nós já respondemos aquele argumento que diz o seguinte, que todos os dias são iguais para Deus. Não tem base bíblica isso. Porque diz o que no verso 3 de Gênesis? Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. O que Deus fez aqui? Ele abençoa, coloca a sua bênção sobre o sétimo dia e depois o santifica. Ou seja, a palavra santificar quer dizer separar. Então Deus separa o sábado para um uso sagrado. Então veja, aqui não diz que Deus abençoou e santificou a semana inteira. Ou que Deus abençoou e santificou o domingo. Ele abençoou e santificou o sétimo dia. E de acordo com Êxodo 28:11, o nome do sétimo dia é sábado, não é domingo. Então, se nós aceitarmos o texto como ele está, nós perceberemos que mesmo que o Papa tenha dito coisas muito bonitas e importantíssimas sobre esta nossa sociedade anestesiada pelos divertimentos, ele errou quando ele transferiu a santidade do sábado para o domingo. Até porque a Bíblia não autoriza essa mudança. Em Mateus 5,17, Cristo disse, ele não veio abolir a lei de Moisés e os profetas. Ele veio o quê? Cumprir. Alguns irmãos têm dito o seguinte, mas em Gênesis 2 não existe uma ordem descritiva, prescritiva de Deus para Adão e Eva observarem o sábado. Vamos fazer uma análise desse argumento. Ele é falho por dois motivos. Primeiro, imagine Deus cessando as atividades e mandando Adão e Eva trabalharem no jardim do Éden. Não tem lógica. Segundo ponto, eruditos bíblicos têm dito o seguinte, que o exemplo de Deus é tão poderoso quanto as suas ordens prescritivas. Você não acha que um ato vale mais do que 1000 palavras? Então, não tem uma ordem direta de Deus assim, Adão e Eva devem guardar o sábado. Mas o exemplo de Deus para eles é muito mais forte do que palavras. Então é óbvio que desde a criação, Deus estabeleceu o sábado como um templo no tempo, onde você pode se aproximar de Deus, passar mais tempo com Ele e desfrutar das bênçãos que Ele reservou para aquele que observa o sábado. Depois do pecado, o sábado adquiriu também uma outra função. Em Deuteronômio 5:15, Moisés diz que eles deveriam guardar o sábado também porque foram libertos da escravidão egípcia. Ou seja, o sábado é o memorial, queridos, de que nós fomos criados por Deus e que não estamos no mundo por acaso, e é o memorial de que nós fomos salvos por Jesus Cristo, libertos da escravidão do pecado. E eu queria finalizar, poderia me aprofundar muito mais nesse assunto interessante, mas eu quero finalizar mostrando para você que a Bíblia profetizou que o dia de guarda seria mudado. Você sabia disso? Essa transferência da santidade do sábado para o domingo, como foi feito, por exemplo, com o tempo, com o passar dos anos, e é o que o catolicismo realmente ensina, isso foi profetizado que iria acontecer. Em Daniel, capítulo 7, verso 25, é dito o seguinte: ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui fala de um poder representado por um chifre pequeno de Daniel 7, que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Ele estaria disposto a agir como Deus em relação aos tempos, e ele estaria disposto a fazer uma mudança na lei de Deus. Isso foi profetizado. E se isso foi profetizado, precisamos ficar atentos e entendermos que o Papa teve realmente uma excelente intenção
quando escreveu sobre a importância de termos um dia para fazermos as pazes com a vida. Devemos ter um dia sim, para fazermos as pazes com a vida e passarmos mais tempo com Deus, demonstrando fé de que Ele pode nos manter, mesmo que nós não trabalhemos naquele dia, porque Ele é o dono de todas as coisas. Porém, não devemos transferir a santidade do sábado para o domingo, porque Deus não nos autorizou a fazermos isso. Como a Bíblia está acima da tradição, precisamos ter a Bíblia como regra de fé e prática e interpretar a tradição com a Bíblia e não interpretar a Bíblia com a tradição. Comente, curta aqui o nosso canal, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas e até uma próxima.